poderíamos estar à beira de uma revelação que mudará o rumo da nossa história. Mensagens misteriosos, advertências de destruição e sinais inexplicáveis surgiram, cativando milhões em todo o mundo. Hoje, vamos nos aprofundar nas enigmáticas visões da irmã Agni Sasagava, uma figura cujas profecias abalaram a todos, desde eventos catastróficos até crises espirituais dentro da fé. Cada uma de suas mensagens parece soar mais forte à medida que o tempo avança. Estamos preparados para enfrentar o que ela anunciou. Número 1. O evento catastrófico de 24 de dezembro de 2024. A irmã Agni Sasagava compartilhou uma mensagem que faz o mundo inteiro tremer. Um evento catastrófico está se aproximando e pode acontecer em 24 de dezembro de 2024. A intensidade da profecia não reside apenas na tragédia prevista, mas no impacto transformador que este evento poderia ter para a humanidade. Mas o que poderia acontecer nesta data que a irmã Sasagava e seus devotos consideram tão crucial? A mensagem nos oferece algumas pistas, deixando em seu rastro um rastro de perguntas inquietantes e muitas outras incógnitas que despertam a imaginação. Imagine a véspera de Natal. Um tempo tradicionalmente de paz e recolhimento, que se transforma no cenário de uma mudança avassaladora. A irmã Sasagava não especifica exatamente o que acontecerá, mas dá a certeza de que será algo que alterará para sempre o curso da história. O aviso se torna um chamado coletivo para que a humanidade reflita, ore e busque a expiação. Não se trata apenas de evitar um desastre físico, mas também de uma transformação espiritual em cada um de nós. O sentido de urgência desta mensagem faz com que muitos se perguntem se realmente estamos preparados para enfrentar algo de tais dimensões. Esta data não simboliza apenas um momento de possível calamidade, mas uma oportunidade de introspecção. Cada pessoa poderia se perguntar: o que eu fiz para que este mundo seja melhor? A proposta da irmã Sasagava é um lembrete de quão volátil e frágil é nossa existência neste planeta. Ela nos convida a olhar além do evidente do material e a refletir sobre a natureza de nossa relação com o mundo e com os outros. Nas semanas que precedem esta data marcada, gerou-se um turbilhão de emoções naqueles que acreditam nas profecias da irmã. Alguns reagem com terror, outros com ceticismo, e alguns encontram nela uma motivação para fazer uma mudança positiva em suas vidas. Imaginemos por um momento aqueles que se sentem inspirados por esta mensagem e se reúnem em suas comunidades para orar, compartilhando um profundo desejo de redenção e esperança. Este evento catastrófico que a irmã Sasagava menciona não é apenas um aviso de um futuro sombrio, mas também um farol que nos convida a pensar e agir de maneira mais consciente no presente. O significado do dia 24 de dezembro, então, é um momento da vida. Estende-se muito além de uma ameaça de destruição. É um convite para redescobrir valores como o amor, a compaixão e a fé, não apenas para evitar o desastre, mas para construir um mundo onde cada um possa viver em paz e harmonia. A irmã Sasagava não nos oferece uma certeza sobre o tipo de evento que pode ocorrer, mas aponta que se não mudarmos, este mundo, tal como conhecemos, pode ter sido alterado de forma irreversível. Esta primeira mensagem não apenas nos dá um aviso, mas também um propósito. Nos deixa diante de uma data iminente, convidando-nos a participar ativamente na criação de um futuro melhor. Número 2. Aparições da Virgem Maria em 1973. No verão de 1973, algo extraordinário começou a acontecer em um convento em Akita, Japão. A irmã Agni Sasagava, uma freira dedicada e devota, testemunhou uma série de aparições milagrosas que, ao que parece, foram uma tentativa de alertar o mundo sobre o caminho que estava tomando. O momento inicial foi inesperado e profundo. Em um dia aparentemente normal, uma luz intensa emergiu de uma estátua da Virgem Maria, algo que apenas a irmã Agnes pôde ver. À medida que essa luz resplandecia na capela, criava-se um ambiente carregado de mistério e assombro.
Nos dias seguintes, essa luz misteriosa voltou a aparecer uma e outra vez, como se estivesse reafirmando sua presença. Mas não foi o único sinal. Uma marca em forma de cruz apareceu na mão da irmã Agnes, um símbolo que lhe causava dor, mas que ela interpretava como um chamado para algo maior do que seu próprio sofrimento. Essa marca, que muitos interpretaram como um sinal de sacrifício, seria apenas o início dos fenômenos extraordinários que estavam por ocorrer em Akita. Os acontecimentos atingiram seu ápice quando uma estátua da Virgem Maria começou a manifestar sinais físicos. A estátua, que muitos consideravam sagrada, aparentemente começou a chorar e a emitir um doce aroma. Não só isso, disse que em alguns momentos chegou a sangrar, o que causou um grande impacto em quem presenciava os eventos. Este choro da estátua e seu aspecto sereno, que parecia refletir uma profunda tristeza, foram interpretados como um lamento pelos problemas da humanidade e um chamado à reflexão e à reconciliação. À medida que as aparições e os sinais continuavam, o convento de Akita tornou-se um centro de peregrinação para pessoas de todo o mundo, atraídas pela possibilidade de vivenciar um evento milagroso e renovar sua fé. A irmã Agnes, que foi a primeira a presenciar a aparição da luz, recebeu mensagens diretas que enfatizavam a importância da oração e do arrependimento. Esta mensagem não era apenas um aviso, mas também um chamado à vida. À humanidade para mudar de rumo antes que fosse tarde demais. Assim, cada um desses sinais parecia convidar à reflexão, sugerindo que a humanidade poderia redirecionar seu destino se abraçasse um caminho de paz, unidade e reconciliação. Número 3. Mensagem de arrependimento e expiação. A essência da mensagem de arrependimento e expiação recebida pela irmã Agnes ia muito além de um simples chamado à melhoria moral. Era um profundo chamado à transformação do espírito humano e à reconciliação com os valores fundamentais. A Virgem Maria, em sua mensagem, não apelava a um arrependimento superficial ou temporário, mas a uma mudança de vida que nascesse do interior, que não apenas afetasse as ações visíveis, mas que chegasse a curar feridas e fortalecer a alma. A proposta do arrependimento não era apenas uma reflexão sobre os próprios erros, mas um reconhecimento do impacto que as ações individuais têm na comunidade e no mundo inteiro. A expiação, nesse sentido, tornou-se um convite para todos participarem ativamente na construção de uma humanidade baseada no amor e no respeito mútuo. Para a irmã Agnes, essa mensagem não era apenas um conceito abstrato. Era um chamado para experimentar na própria pele o valor do sacrifício. Cada obstáculo, cada momento de sofrimento se apresentava como uma oportunidade para purificar o coração, para se aproximar do próximo e compartilhar o peso da experiência humana. Dessa forma, seu sofrimento pessoal se transformava em uma oferta, em um ato de redenção que tinha o poder de aliviar a dor dos outros, mesmo que eles não estivessem conscientes disso. A ideia de expiação se expandia assim para um ato de empatia universal, no qual o sacrifício individual contribuía para a paz de toda a humanidade. Esta mensagem da Virgem também ressaltava que a redenção era uma responsabilidade compartilhada. Todos podiam escolher contribuir para a reconciliação e paz do mundo através de seus próprios sacrifícios, fossem eles grandes ou pequenos. Nesse contexto, cada ato de sacrifício se tornava um símbolo de solidariedade, de uma forma de aliviar o sofrimento alheio. A expiação não era um ato individual, isolado, mas um esforço coletivo em busca de uma humanidade renovada, onde os fardos de cada um fossem compartilhados e aliviados pela comunidade. Ao transformar o sofrimento em compaixão e a dor em reconciliação, esta mensagem apontava para uma visão de paz e unidade que transcendia qualquer barreira pessoal ou social. Número 4. O aviso de um caráter. Castigo divino sem precedentes. Entre as visões que a irmã Agnes Sasagawa experimentou, uma das mais perturbadoras foi o aviso de um castigo que a humanidade nunca havia enfrentado antes. A imagem de um fogo que cairia do céu.
não apenas aludia a uma catástrofe de proporções inimagináveis, mas também colocava uma urgência quanto à necessidade de uma mudança radical no rumo que a humanidade havia tomado. Este aviso não se limitava a descrever um possível desastre, mas carregava consigo uma responsabilidade compartilhada, um lembrete de que as decisões individuais e coletivas poderiam alterar o destino do mundo inteiro. A visão deste castigo não pretendia infundir terror sem propósito, mas sim inspirar uma profunda reflexão sobre o papel de cada pessoa na preservação da paz e da estabilidade no mundo. Na mensagem da Virgem, transmitia-se que este castigo não era uma condenação inevitável, mas uma consequência que poderia ser evitada através da transformação interior. A humanidade tinha em suas mãos a capacidade de tomar um caminho de reconciliação e harmonia, de modo que o simbolismo do fogo não apontava apenas para a destruição, mas também para a possibilidade de purificação. Assim como o fogo transforma e limpa, este aviso propunha uma forma de se livrar de tudo aquilo que dividia e feria a humanidade. A irmã Agnes não apenas transmitia esta mensagem como uma mensageira passiva, mas se sentia profundamente responsável por alertar o mundo sobre as implicações deste aviso. Ela sabia que a mudança dependia de cada ser humano e que a paz não era um objetivo que pudesse ser alcançado sem esforço. Em sua visão, o fogo simbolizava o sofrimento, que poderia ser evitado se a humanidade escolhesse o caminho da compaixão e da reconciliação. Este chamado à ação era, em essência, um convite para viver com integridade e responsabilidade, para reconhecer o impacto de cada ato na comunidade global. O verdadeiro significado deste aviso não se limitava a uma catástrofe física, mas era um lembrete de que o afastamento da paz interior e do propósito espiritual era, em si mesmo, um castigo. A desconexão da alma e a perda de empatia eram as ameaças reais que a humanidade enfrentava, e somente através de uma profunda revisão dos valores pessoais e coletivos poderia ser evitado o desfecho desta visão. A humanidade, em última análise, tinha a capacidade de escolher um futuro baseado na solidariedade e no amor, e assim evitar o sofrimento que a divisão e o egoísmo trariam. Número 5. A crise espiritual na Igreja. Uma das mensagens mais profundas e delicadas que a irmã Agnes Sazagava recebeu fazia referência a uma crise interna na Igreja, uma situação que não se manifestava através de eventos catastróficos, mas sim por meio de uma discórdia entre os líderes espirituais da fé. Esta visão apresentava um cenário em que cardeais se opunham a outros cardeais e bispos, enfrentavam seus próprios colegas, criando uma divisão que ia além das diferenças de opinião e que parecia ameaçar os próprios alicerces da unidade espiritual. Este conflito, segundo a irmã Agnes, não apenas colocava em perigo a coesão da Igreja, mas também representava uma prova para cada um de seus membros, convidando-os a refletir sobre sua fé e seu compromisso em tempos de adversidade. A mensagem da irmã Agnes não era um simples lamento pelas tensões existentes. Era um aviso sobre as forças negativas que, segundo sua visão, estavam tentando se infiltrar na estrutura da Igreja. Essas influências não apenas questionavam a fé dos crentes, mas também minavam a identidade e o propósito da comunidade religiosa. Neste contexto, a crise não se limitava a um desacordo, mas se tornava um desafio que exigia introspecção e resiliência de cada pessoa. A irmã Agnes via nesta crise uma oportunidade para que se transformasse em um grande desafio, que cada fiel se questionasse sobre seu papel na unidade da Igreja. E se perguntasse como poderia contribuir para a paz e a harmonia em meio à discórdia. A mensagem da irmã também enfatizava que, embora a crise fosse real, não precisava ser um grande inimigo, porque ser o fim da coesão na Igreja. Pelo contrário, via neste conflito uma prova que, se fosse abordada com empatia, compreensão e vontade de reconciliação, poderia se fortalecer. A irmã Agnes instava os fiéis a resistirem à tentação da divisão e a construírem laços baseados na compaixão e na solidariedade. Esta crise, longe de ser uma condenação inevitável, era para ela uma oportunidade de superar as diferenças e de forjar uma comunidade mais forte e unida. Assim, a visão de uma Igreja unida e em paz
apesar das dificuldades, se transformava em uma meta inspiradora e alcançável, capaz de oferecer esperança e sentido àqueles que participavam da fé. Número 6. Guerras e desastres naturais como presságios. Outro dos mensagens da irmã Agni abordava o tema dos conflitos globais, dos desastres naturais, eventos que ela interpretava como presságios de uma época de mudanças difíceis. Esta mensagem não tentava incutir medo, mas sim alertar sobre a necessidade de agir com consciência e responsabilidade diante dos desafios que o mundo estava enfrentando. A irmã Agnes explicava que esses conflitos e desastres, embora não fossem necessariamente castigos, deveriam ser tomados como sinais de que o mundo estava chegando a um ponto crítico e que a humanidade tinha a oportunidade de responder, com uma mudança de rumo em direção à paz e à solidariedade. A visão da irmã Agnes descrevia um mundo em que desastres como incêndios, terremotos e inundações se tornavam cada vez mais frequentes e destrutivos, impactando comunidades inteiras e causando um profundo sofrimento. Além disso, mencionava conflitos armados e tensões em diversas regiões que pareciam não ter solução. Esses eventos não apenas causavam dor e perda, mas também serviam como lembretes da fragilidade da vida e da necessidade de trabalhar juntos para proteger o bem-estar da humanidade e do planeta que todos compartilham. Para a irmã Agnes, esses desastres e conflitos eram chamados de atenção que apelavam à consciência coletiva da humanidade. Em vez de semear o medo, essa mensagem da irmã Agnes convidava à reflexão e ao compromisso. Ela enfatizava que esses eventos, embora alarmantes, também podiam ser vistos como uma oportunidade para mudar de atitude, para agir com compaixão e para cooperar na construção de um mundo mais justo e harmonioso. A irmã Agnes instava as pessoas a não verem esses desastres como um destino inevitável, mas como ocasiões para se fortalecerem como comunidade para trabalhar juntos na proteção do planeta e para melhorar as relações entre as nações e os indivíduos. Através desta mensagem, a irmã Agnes encorajava cada pessoa a assumir um papel ativo na construção de um futuro melhor. Os desastres e conflitos não eram apenas tragédias, mas também provas que desafiavam a humanidade a mostrar sua capacidade de empatia, de colaboração e de superação. A visão da irmã Agnes era clara. O mundo não estava condenado, mas precisava de uma resposta comprometida e um esforço consciente para se encaminhar em direção a uma paz sustentável. Esta mensagem inspirava cada indivíduo a se tornar um agente de mudança, a ser parte da solução e a contribuir ativamente para o bem-estar global. Número 7. O chamado ao rosário e a oração constante. Nas mensagens recebidas pela irmã Agnes, a oração, e particularmente a reza do rosário, destacavam-se como uma presença da oração. Prática essencial, não apenas para fortalecer a fé individual, mas para proteger o mundo das adversidades. A irmã Agnes descrevia o rosário não apenas como uma forma de devoção, mas como um verdadeiro escudo espiritual, capaz de oferecer proteção e paz em tempos de dificuldades. Esta prática era proposta como um recurso inigualável para enfrentar as provas e encontrar consolo em meio à incerteza. Em suas visões, a irmã Agnes via o rosário como uma ferramenta poderosa que, nas mãos de cada pessoa, podia transformar a vida e trazer harmonia, tanto a nível pessoal quanto comunitário. Segundo a irmã Agnes, o rosário era uma fonte de paz e equilíbrio, um momento para se concentrar no positivo e para se conectar com os valores espirituais. No ato de rezar, as pessoas encontravam um espaço para se afastar das preocupações cotidianas e para se orientar em direção a uma vida de compaixão e esperança. A irmã Agnes enfatizava que em momentos de desespero ou dúvida, a oração podia oferecer uma força renovadora. Além disso, via no rosário uma prática capaz de transcender os limites pessoais, já que quando se rezava em comunidade, o poder da oração se expandia, criando um vínculo que unia as pessoas em uma intenção comum de paz e amor. Através dessa prática, a irmã Agnes via em cada pessoa a capacidade de fazer a diferença no mundo. Rezar não só fortalecia a fé pessoal, mas, em sua mensagem,
Cada oração era uma contribuição para um mundo mais harmonioso, um ato de intercessão pela paz e bem-estar de todos. Para ela, o poder do rosário residia em sua capacidade de unir, de construir pontes entre as pessoas, de tal forma que cada oração se tornava um grande benefício, em um esforço coletivo em direção a um futuro melhor. A irmã Agnes estava a cada pessoa a abraçar essa prática com o coração aberto, confiando que através do rezo do rosário, todos poderiam colaborar para superar as barreiras da distância e das diferenças, fortalecendo assim um mundo mais pacífico e em harmonia. Número 8. Reparação e penitência. A visão sobre a reparação e a penitência que a irmã Agnes transmitiu não era simplesmente um chamado para corrigir os erros, mas um convite para abraçar a responsabilidade de cada ato e suas repercussões no ambiente. Essa mensagem não era uma condenação às falhas, mas uma oportunidade para corrigir, para tomar o controle de nossas ações. E, acima de tudo, para redirecionar nosso propósito para o bem comum. A reparação não buscava apenas aliviar culpas pessoais, mas nela se encontrava o desejo de melhorar constantemente, de agir a cada dia, de forma que o bem prevalecesse. Na mensagem da irmã, esse processo de reparação era um ato poderoso de renovação espiritual, no qual cada passo em direção à melhoria pessoal contribuía para o bem-estar coletivo. A penitência, segundo as visões da irmã Agnes, não deveria ser vista como uma imposição de sacrifício. Em vez disso, a penitência representava um momento de reflexão e de aprendizado, uma oportunidade de introspecção que permitia revisar nossas ações e motivações. Era uma forma de descobrir a força interior e de crescer a partir de cada desafio. Para a irmã Agnes, a penitência se tornava um ato que, mais do que punir, empoderava. Era uma ferramenta para liberar cargas emocionais e mentais que muitas vezes são impedimentos para alcançar uma paz autêntica. Em sua mensagem, o ato de penitência ajudava a pessoa a alinhar sua vida com valores elevados, orientando-a para uma vida de compaixão e respeito por todos os seres. Essa abordagem de reparação ia muito além de uma confissão ou de um simples pedido de desculpas. A reparação, nas palavras da irmã Agnes, significava um compromisso renovado de viver de maneira ética, de alinhar o próprio comportamento com o desejo de fazer o bem. Cada ação de reparação não apenas curava as relações com os outros, mas também a relação consigo mesmo e com o mundo. Nesta mensagem, lembrava-se que o sofrimento, longe de ser uma carga inútil, podia se tornar uma fonte de crescimento e sabedoria. Ao assumir a penitência, as pessoas podiam ver o sofrimento como uma experiência que fortalecia o espírito e lhes permitia contribuir para um bem maior. A irmã Agnes estava cada pessoa a ver a reparação e a penitência como um ato de amor e respeito. Essa perspectiva transformava o conceito de penitência em algo positivo, em um processo que permitia a cada um melhorar e encontrar um significado profundo nas provas que enfrentava. A reparação, vista dessa perspectiva, era um ato de carinho e empatia consigo mesmo e com o mundo, um ato que buscava construir uma sociedade mais justa e compassiva, onde cada indivíduo se comprometesse a fazer o bem em cada momento de sua vida. Número 9. Conversão pessoal. Entre as visões da irmã Agnes, um dos temas centrais era o chamado para uma conversão pessoal genuína e profunda. A conversão, tal como ela descrevia, não era uma mudança superficial nem um ajuste temporário de conduta. Era uma transformação interna que requeria um esforço consciente para alinhar o coração, a mente e o espírito. Essa conversão implicava despir-se de tudo que afastava a pessoa de seu verdadeiro propósito, daquilo que a impedia de viver em bondade e em harmonia, com os valores que fomentam uma conexão com o bem comum e a transcendência. Para a irmã Agnes, a conversão pessoal era uma oportunidade de autodescoberta, um processo que não só beneficiava o indivíduo, mas também tinha um impacto positivo no mundo inteiro. Esta mensagem enfatizava que cada pessoa tinha a capacidade de contribuir para a paz e a estabilidade, mas que para isso era necessário começar com um exame profundo de si mesmo. A irmã Agnes via na conversão um passo essencial para uma paz duradoura, uma paz que não fosse apenas a ausência de conflitos,
mas uma paz que nascesse da harmonia interior. Através dessa conversão, cada indivíduo se comprometia a viver de maneira ética e consciente, gerando uma mudança positiva em seu entorno. Além disso, a conversão pessoal era um convite para restabelecer uma relação de amor e respeito com os outros. A irmã Agnes sublinhava a importância de deixar de lado a indiferença e de cultivar a consciência sobre o impacto de cada ato nos outros. Cada ação tinha a capacidade de fortalecer ou enfraquecer as relações, de inspirar ou de prejudicar, e a conversão era, em essência, um compromisso de viver com empatia e consideração. Em sua mensagem, a verdadeira conversão não apenas modificava a conduta, mas transformava a forma de pensar e de sentir, fazendo com que o indivíduo estivesse em sintonia com o bem comum. O processo de conversão, segundo a irmã Agnes, oferecia a cada pessoa a possibilidade de viver uma vida plena e com sentido. Não era uma mudança imposta de fora, mas uma decisão pessoal de alinhar-se com os valores de bondade e amor. Nesta visão, a conversão pessoal era o primeiro passo para a construção de uma comunidade sólida e harmoniosa, onde cada indivíduo reconhecia sua responsabilidade no bem-estar coletivo e trabalhava para trazer paz e estabilidade. Ao abandonar atitudes egoístas e adotar uma vida baseada no respeito e na solidariedade, a conversão pessoal se transformava em uma ferramenta poderosa para criar um futuro melhor para todos. Número 10. Divisão dentro da igreja e compromissos perigosos. Uma das mensagens mais sensíveis que a irmã Agnes Sasagawa compartilhou abordava o tema da divisão no próprio coração da igreja. Falava-se de uma época em que os princípios de unidade e fé que sustentavam essa comunidade seriam comprometidos por atitudes de discórdia. Segundo suas visões, essa divisão não era apenas um conflito de ideias, mas representava uma ameaça à própria essência da fé. A irmã Agnes descrevia um cenário onde os líderes espirituais, que deveriam ser exemplo de harmonia e guia, se encontrariam divididos, e essa brecha abriria a porta para conflitos internos que afetariam a fé de muitos. Neste mensagem, a irmã Agnes enfatizava a importância da coerência e da força dos valores, tanto para aqueles que guiam quanto para aqueles que seguem a fé. Quando se permitiam compromissos que distorciam esses valores, enfraquecia-se não apenas a fé individual, mas também o sentido de comunidade e pertencimento. O aviso era claro. Era essencial manter a firmeza nos princípios, já que a coerência e a autenticidade são os pilares que sustentam qualquer comunidade. A divisão que a irmã vislumbrava não era definitiva, mas ela alertava sobre suas consequências se não se agisse a tempo. A visão era um convite para refletir sobre a necessidade de preservar a unidade e o compromisso genuíno. Para aqueles que ouviam esta mensagem, o chamado era resistir à tentação dos compromissos que colocavam em perigo a autenticidade de sua fé. A irmã Agnes acreditava firmemente que apenas mantendo a unidade e os princípios sólidos, seria possível enfrentar qualquer desafio e proteger o espírito da comunidade. Número 11. Aumento da apostasia e perda de fé. Entre as mensagens mais impactantes que a irmã Agnes Sasagawa recebeu, uma das que despertaram maior inquietação foi a referente à crescente perda de fé que, segundo suas visões, afetaria não apenas a comunidade, mas também a comunidade dos que se tornaram os mais afetados. Não apenas a igreja, mas também o conjunto da sociedade. Este aviso não apenas antecipava uma diminuição da religiosidade, mas também descrevia um afastamento dos valores fundamentais que servem como base para o respeito, a harmonia e o sentido de comunidade. A apostasia ou o abandono da fé não seria um fenômeno isolado, mas se expandiria, gerando uma sociedade cada vez mais desconectada de suas raízes espirituais e de seu sentido de transcendência. A irmã Agnes descrevia um cenário onde, em vez de aprofundar nos valores que nutrem e fortalecem o espírito humano, muitas pessoas optariam por perseguir ideais superficiais. Essa tendência não apenas afastaria a humanidade de um propósito espiritual, mas a mergulharia em uma cultura orientada para o imediato e o material, deixando de lado os princípios que fomentam a compaixão e o respeito mútuo. Neste contexto, a mensagem da irmã Agnes fazia referência a uma crise de valores que poderia erodir a própria essência da humanidade,
afetando as relações, as comunidades e até mesmo o sentido de pertencimento e coesão na sociedade. A perda de fé, segundo as visões da irmã, não era apenas uma crise religiosa, mas também um reflexo de uma sociedade em processo de fragmentação. Ao perder a conexão com os valores e princípios que mantêm a humanidade unida, abrir-se-ia uma porta para um estado de indiferença e desenraizamento. As relações humanas poderiam se tornar frágeis, e as pessoas começariam a viver em uma espécie de desespero, de desconexão que as afastaria do sentido de comunidade e solidariedade. Esta mensagem servia como um aviso sobre os perigos de uma vida desvinculada dos valores essenciais, levantando a necessidade de manter viva a chama da espiritualidade como uma âncora para a paz e a estabilidade social. Apesar do quão sombria era essa visão, a irmã Agnes via uma esperança e uma possibilidade de mudança. Ela não transmitia essa mensagem como uma condenação irrevogável, mas como uma oportunidade para que cada indivíduo avaliasse suas próprias crenças e atitudes. O aviso da irmã Agnes convidava as pessoas a resistirem às influências que promoviam uma cultura afastada do espiritual e a fortalecer sua conexão com os valores que enriquecem a vida e a comunidade. Esta mensagem enfatizava a importância da introspecção, de olhar para dentro e de questionar-se sobre o propósito da existência, especialmente em momentos de incerteza e confusão.